Olá, senhores e senhoras, estamos de volta para continuarmos com a leitura e comentários acerca do regimento interno. Vamos continuar os nossos estudos, então, a partir do artigo 133. Terminamos, então, o artigo 122, que está bem na parte das sessões públicas, ordem do dia. Lembrando que toda essa parte em vermelho aqui, seção 4 da explicação pessoal, seção 5 das atas e do jornal oficial, tudo que está em vermelho não consta no edital da Alesp aí para analista, certo? Então, por isso, vamos pular direto para o título 5 das proposições e sua tramitação. Vamos relembrar só quais títulos já lemos? Lemos aí, título 1 da Alesp, 2 órgãos da Alesp, o 3 dos deputados e deputadas, 4 das sessões e agora das proposições e sua tramitação. Então, se você ainda não está preparado, vou pedir que você respire profundamente e deixe o seu like. Já deixou o like? Então, vamos comigo, vamos conosco, né? Cola conosco porque vamos decolar em 3, 2, 1. Valendo! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, estamos de volta, vamos retomar aqui no artigo 133. As proposições consistirão em, inciso 1, toda matéria sujeita à deliberação do plenário, a saber, a. Propostas de emenda à Constituição, b. Projetos de lei complementar, c. Projetos de lei ordinária, d. Projetos de decreto legislativo, e. Projetos de resolução, f. Moções, g. Requerimentos, h. Substitutivos, emendas e subemendas, 2. Indicações, inciso 3. Requerimentos de informação. Então, primeiramente, o regimento traz aqui para a gente o que vem a ser uma proposição. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário. Mas então, fica aqui o questionamento: o que é uma deliberação? Deliberação tem tanto o sentido de decisão quanto de discussão. Então, toda matéria que passa por uma discussão e depois por uma decisão que é feita por meio da votação, do plenário, é uma proposição. E temos esses diversos tipos de proposições aqui. Vamos lá. Temos proposta de emenda à Constituição, também chamada de PEC, certo? O que vem a ser? Então vamos só pincelar aqui rapidamente, só para não ficar confuso o que é cada uma delas. A PEC é uma proposição que tem por objetivo promover alterações na Constituição Estadual. Depois temos um projeto de lei complementar, projetos de lei complementar, chamados de PLC, são aquelas proposições destinadas a regular as matérias de competência do Legislativo, nos casos expressos da Constituição do Estado, e também está sujeita, após aprovada, à sanção ou veto do governador, veto governamental. Depois temos então os projetos de lei complementar, que são aquilo de forma residual, o que não está especificado na Constituição que deve ser complementado por meio de lei complementar, são aquelas normas de eficácia limitada, vocês estão lembrados? Falando em Constituição, só vamos retomar aqui, aqui a emenda trata do poder constitucional derivado, certo? Tem o originário, poder constituinte originário, e tem o poder constituinte
derivado. Mas então vamos voltar aqui, para os projetos de lei ordinária. São aquelas proposições que se destinam a regular as matérias de competência do legislativo, para as quais a Constituição Estadual não exige lei complementar, sujeitando-se, após aprovada, a sanção ou veto governamental. Depois temos também os projetos de decreto legislativo, também chamados de PDL. São aquelas proposições com o objetivo de regular as matérias de competência privativa do poder legislativo, sem a sanção do governador do estado de São Paulo, Tende por sua natureza a produzir efeitos externos ao parlamento. Veja que ele fala assim, de competência privativa e não exclusiva, tá? Ou seja, cabe também à Alesp, mas outros órgãos, aí, por exemplo, o Poder Executivo também pode regular a respeito da mesma temática. Vamos trazer, por exemplo, alguns exemplos de projeto de decreto legislativo. Vocês estão lembrados do quem já estudou o controle externo aí, do Tribunal de Contas dos conselheiros? Então, a aprovação prévia de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, aqueles conselheiros indicados pelo governador, eles recebem um projeto de decreto legislativo. Outro exemplo, de matéria típica de PDL é a decretação de estado de calamidade pública. Lembra e faz um paralelo com o que acontece no Congresso Nacional, certo? Então, depois temos aí os projetos de resolução, que por sua vez são aquelas proposições com a finalidade de regular, com eficácia de lei ordinária, matéria de competência exclusiva da Alesp. Aqui, vem para as questões mais internas dos projetos de resolução, de caráter político, processual, legislativo, administrativo. Quando a Alesp vai se pronunciar em caso de perda de mandato, matérias de natureza regimental, economia interna, entre outros casos. Depois temos aí as moções, que existem diversos tipos de moções, moções de congratulação, moções de pesar, são os pronunciamentos oficiais que a Casa Legislativa vai fazer homenageando alguém importante pelos seus trabalhos ou pela sua vida em caso de falecimento, entre outros tipos de moções. Depois temos os requerimentos, que são aquelas proposições que são petições que vão seguir aí as formalidades da Constituição e dos regimentos, e elas, por exemplo, vamos dizer aí, os pedidos de despacho para o presidente, os requerimentos de deliberação do plenário para a formação de comissões, por exemplo, entre outros tipos de requerimentos. Depois temos aí as proposições que vão alterar aqueles documentos que já foram feitos, Temos aí os substitutivos, emendas e subemendas. Geralmente as emendas apenas modificam parte do texto, E os substitutivos, eles são utilizados para substituir um texto por outro texto bem, talvez até significativamente diferente do originário. As indicações, por sua vez, são aqueles trabalhos, que a Assembleia vai indicar, geralmente ao Poder
e executivo que faça aí, mediante a competência do próprio poder executivo, mas que os deputados consideram trabalhos relevantes para o bem-estar público. Requerimentos de informação é um tipo de proposição utilizado para requisitar informações de autoridades acerca de algum projeto, por exemplo, acerca do funcionamento, das atribuições de um determinado órgão, de uma determinada entidade. Certo? Só passando por cima aí. 134. As proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos e conter a devida justificativa. Certo? Aí depois isso daqui segue um manual de redação oficial, né? Mas isso daqui, ó, redação das proposições, clareza e direto ao ponto, né? Sintéticas e devidamente justificadas. Artigo 135. Não se admitirão proposições. Inciso 1. Manifestamente, inconstitucionais. Inciso 2. Antirregimentais. 3. Que, aludindo a qualquer dispositivo legal, não se faça acompanhar de sua transcrição. 4. Quando redigidas de modo que não se saiba a simples leitura qual a providência objetivada. 5. Que, fazendo menção a contratos ou concessões, não os transcrevam por extenso. Antes que fique muito texto, vamos aí passar pelas partes inadmissíveis para uma proposição. O que é inadmissível? Que vai invalidar aí a admissão a eles acatarem essa proposição, né? Aí tem o critério de constitucionalidade, né? Se tem alguma coisa inconstitucional, a proposição não passa. Tem o critério de normativo, né, do regimento, vai ver se a proposição atende os requisitos regimentais. Agora vamos ver o terceiro, ó. Aludindo a qualquer dispositivo legal, não se faça acompanhar de sua transcrição. Então, quando uma proposição cita, né, um dispositivo legal, é necessário que este dispositivo esteja ali anexado, esteja junto, transcrito, né, escrito lá junto do texto. Quando redigidas de modo que não se saiba a simples leitura qual a providência objetivada. Então, o objetivo, né, o pedido da proposição deve estar claro diante de uma simples leitura. Então, nada de querer dar aí, né, uma de Machado de Assis durante a formulação de uma proposição, porque é necessário que qualquer pessoa consiga entender qual o objetivo daquela proposição. Que, fazendo menção a contratos ou concessões, não o transcrevam por extenso. Quando tiver contratos, concessões, da mesma forma que quando houve dispositivos legais, é necessário que os contratos e concessões estejam transcritos por extenso. Que contenham expressões ofensivas a quem quer que seja. Aí é o cúmulo, né? Fazer uma proposição para dar indireta em outra pessoa. 7. Quando, em se tratando de substitutivo, emenda ou subemenda, não guarde direta relação com a proposição principal. Isso daqui é bem óbvio também, né? O objetivo de um substitutivo, emenda ou subemenda é alterar uma proposição principal. Agora, se construir uma proposição desta aqui, ó, que não tem nada a ver com a proposição principal, aí ela tem que ser mesmo barrada, né? Viajou na maionese completamente.
quando não devidamente redigidas, de forma geral. Parágrafo 1º. A mesa não admitirá também projeto de resolução que objetive a concessão de título honorífico à pessoa viva. O que ele está falando aí? Ó? A mesa, então, é o órgão da LESP, melhor dizendo, né? É o órgão da LESP que vai receber essas proposições. Agora, basicamente o que ele está querendo dizer é que título honorífico é para a pessoa falecida, né? E não para pessoas vivas. Já pensou dar uma... Como é que fala? Dar uma errada dessa? Hã? Uma homenagem. Eu quero dizer assim, dar uma errada dessa, né? Apresentar um título honorífico para uma pessoa viva. Parágrafo 2º. O autor de proposição dada como inconstitucional ou antirregimental poderá requerer ao presidente audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que, se discordar da decisão, restituirá a proposição para o trâmite regimental. Então, o autor, ele agora fez a sua proposição e a sua proposição foi rejeitada. Aliás, e qual o motivo da rejeição, né? Foi rejeitada porque com a justificativa de ser inconstitucional ou antirregimental. Só que o autor, ele insiste que a sua proposição não tem nada de inconstitucional nem nada de antirregimental. Então, o que ele pode fazer? Ele pede aí uma espécie de recurso para o presidente. E o presidente vai chamar qual órgão? Vai chamar a comissão CCJR. Vai chamar aí a CCJR. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para analisar a sua proposição e realmente, se a CCJR dizer que não tem nenhum problema com essa proposição, aí ela volta para o trâmite regimental. Artigo 136. A proposição de iniciativa de deputada ou deputado poderá ser apresentada individual ou coletivamente. Parágrafo 1º. Consideram-se autores da proposição, para efeitos regimentais, todos os seus signatários. Parágrafo 2º. São de simples apoiamento as assinaturas que se seguirem ao número de proponentes exigido pela Constituição ou pelo regimento. Foi? Então, a apresentação da proposição, ela pode ser tanto individual quanto de forma coletiva. E os autores? Quem serão então os autores? São todos os signatários, certo? Quando uma proposição é boa, aí os parlamentares todos querem, né, colocar ali o seu nome para garantir a fama de que ele está incluso nesse trabalho, né? São de simples apoiamentos as assinaturas que se seguirem ao número de proponentes exigido pela Constituição ou pelo regimento. Então, cada proposição ela tem um número, que já vamos ver lá, um número de proponente, né? Então, os que se seguirem após os demais, né? Eles apenas são de simples apoiamento. Parágrafo 3º. Nos casos em que as assinaturas de uma proposição não representem apenas apoiamento,
não poderão ser retiradas após a respectiva publicação ou comunicação ao plenário. Então a pessoa foi lá, os autores foram lá e assinaram, né, a proposição. Todos esses signatários, não pode ir alguém lá e de repente passar, entre aspas, né, o corretivo ou a borracha em um determinado signatário. Por quê? As assinaturas de uma proposição que não representa apenas apoiamento não poderão ser retiradas após a publicação ou a comunicação ao plenário. Então vamos supor aí que um parlamentar assinou uma proposição e se arrependeu depois. Depois que foi publicado, já era. Não tem como retirar a sua assinatura mais, tá bom? Ou depois que foi comunicado ao plenário. 137. Quando por extravio não for possível o andamento de qualquer proposição, a mesa a reconstituirá pelos meios ao seu alcance, de ofício ou a requerimento de qualquer deputada ou deputado. Agora, em caso de extravio, aí não foi possível o andamento de uma proposição. O que a mesa faz? Vai fazer o possível para reconstituir essa proposição de ofício, por iniciativa própria, ou a requerimento de algum parlamentar. 138. As proposições para as quais o regimento exija parecer não serão submetidas à discussão e votação sem ele, salvo quando ocorrer a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 150. Todas as proposições que o regimento exigir parecer só vai para votação após, para discussão e para votação, né, após este parecer estar pronto, logicamente, né? É isso que está dizendo. 139. As proposições serão entregues à mesa, observadas as condições estabelecidas neste regimento. Certo, 140. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação. Inciso 1, de urgência. 2, de prioridade. 3, de tramitação ordinária. Isso daqui é importante. O que diferencia aí uma proposição da outra, como que se recebe uma proposição, né? Se vai colocar ela na frente ou se vai deixar ela para depois. Existem 3 tipos e aqui parece que está numa ordem, ó. Primeiro urgência, depois prioridade e depois tramitação ordinária. Artigo 141. Tramitarão em regime de urgência. Inciso 1. Solicitação de intervenção federal no Estado. 2. Licença do governador do Estado. 3. Intervenção nos municípios. 4. Matéria objeto de mensagem do Poder Executivo com prazo de 45 dias para apreciação pela Assembleia. 5. Vetos opostos pelo governador. 6. Matéria que o plenário reconheça de caráter urgente. A. Ante necessidade imprevista em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. B. Que vise a prorrogação de prazos legais a se findarem. C. Que estabeleça a adoção ou alteração de lei que deva ser aplicada em época certa, dentro de prazo não superior a 30 dias. D. Objeto de proposição que ficará inteiramente prejudicada se não for resolvida imediatamente. Agora entrou uma parte um pouco decoreba aqui. É interessante ficar atento também a esses prazos em dias que foram colocados, mas nós vamos repetir aqui para efeito de memorização. O que tramita, qual proposição vai tramitar em regime de urgência? Solicitação de intervenção federal no Estado.
licença do governador, intervenção nos municípios, ó. Tanto intervenção federal quanto intervenção nos municípios. Matéria objeto de mensagem do Poder Executivo com prazo de 45 dias para a apreciação da Assembleia. Então, mensagem aí, ó. $45. O que mais? Vetos opostos pelo governador em regime de urgência. Então, vamos dizer aí que a Assembleia aprovou e o governador vetou. Então, a proposição volta para a Assembleia e esta proposição tramita em regime de urgência. Matéria que o plenário reconheça de caráter urgente. Vamos ver aí quais matérias são essas. Todos esses casos aqui, ó, de emergências, casos imprevistos de guerra, comoção intestina, calamidade pública, prorrogação de prazos legais a ser findado, adoção ou alteração de lei que deva ser aplicada em época certa, dentro de prazo não superior a 30 dias. Então, vai adotar uma lei ou alterar uma lei que está aí, ó, com um prazo de vigência muito próximo. É o prazo de 30 dias para a lei entrar em vigor dentro de um mês. Então, esta lei vai tramitar em regime de urgência. Objeto de proposição que ficará inteiramente prejudicada se não for resolvida. Aqui já deixa de forma mais aberta, ó. Objeto de proposição. Qualquer proposição que o plenário julgar aí, ó, que vai ficar muito prejudicado se não for resolvida imediatamente. Deixa aí aberto aí para a interpretação dos parlamentares. Artigo 142. Tramitarão em regime de prioridade. Inciso 1. Orçamento e medidas a ele complementares. 2. Indicação dos conselheiros do Tribunal de Contas e seus substitutos. 3. Convênios e acordos. 4. Convocação de secretários de Estado. 5. Fixação do efetivo da Polícia Militar. 6. Remuneração do governador, do vice-governador e dos parlamentares. 7. Julgamento das contas do governador. 8. Suspensão no todo ou em parte da execução de qualquer ato, deliberação ou regulamento declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário. 9. Autorização ao governador para contrair empréstimos ou fazer operações de crédito. 10. Denúncia contra o governador e secretários de Estado. 11. Matéria assim reconhecida pela mesa ante o parecer favorável, unânime, das comissões por onde transitar. Então, estamos vendo que são vários casos aí que tramitam em regime de urgência ou em regime prioritário. Só que, se a gente retirar os de urgência e os prioritários, sobram os ordinários, né? Então, o maior trabalho é se lembrar aí de qual é urgência e de qual é prioritário. Vamos para os prioritários, então. Regime de prioridade. Orçamento e medidas a ele complementares. Orçamento, então. Depois, indicação de conselheiros do TCE, Tribunal de Contas do Estado, ou substitutos desses conselheiros. Conselheiro substituto, né? Convênios e acordos. Também em regime de prioridade. Convocação de secretário de Estado. Se você está chamando um secretário de Estado, é porque você
precisa que essa matéria tenha uma relevância aí prioritária, né? Vamos pensar dessa forma. Fixação de efetivo da Polícia Militar, uma questão de segurança pública. Remuneração, governador, vice-governador e parlamentares. Isso é muito prioritário, gente. Julgamento das contas do governador, certo? Isso daqui, vocês sabem que são as contas do Poder Executivo, certo? Suspensão no todo ou em parte da execução de qualquer ato, deliberação ou regulamento declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário também faz o controle de constitucionalidade. E caso o Poder Judiciário vá e declara determinada lei inconstitucional, esta proposição entra em regime de prioridade. Autorização ao governador para contrair empréstimos ou fazer operações de crédito. Isso daí não tem nada a ver com o cartão de crédito do governador também. São questões de orçamento do Poder Executivo, certo? Denúncia contra o governador ou denúncia contra secretário de Estado. Matéria assim reconhecida pela mesa ante o parecer favorável unânime das comissões por onde transitar. Aqui, a mesa pode reconhecer uma matéria como passível de ser tramitada em regime de prioridade. Mas, além da mesa reconhecer, as comissões por onde transitar também têm que reconhecer essa matéria como sendo passível de regime prioritário. 143. Serão de tramitação ordinária as proposições não abrangidas pelo disposto nos artigos anteriores, bem como os projetos de codificação, ainda que de iniciativa do governador. Então entram em tramitação ordinária e de forma refratária, né? O que sobra, o que não é urgente nem prioritário é ordinário. E também, aqui projetos de codificação, ainda que de iniciativa do governador. 144. Para efeito de pauta, considerar-se-á apenas uma sessão por dia. O prazo de duração normal da sessão. E com isso, terminamos o capítulo 1, que traz as disposições preliminares das proposições e suas tramitações. E agora já vamos entrar aí, com os dois pés nos projetos. Vamos lá, pessoal. Artigo 145. A Assembleia exerce a sua função legislativa por via de projetos de lei, de decreto legislativo ou de resolução. Parágrafo 1º. Os projetos de lei são destinados a regulamentar as matérias de competência do Legislativo com a sanção do governador do Estado. A função legislativa da Assembleia é exercida por meio de projetos de lei, projetos de decreto legislativo ou por meio de projetos de resolução. Então, nós vimos aqui diversos tipos de proposições, não é mesmo? Aqui, projetos. Deixa eu colocar de outra cor. Projetos de lei, projetos de decreto legislativo e projetos de resolução. Esta é a competência legislativa da Assembleia.
Os projetos de lei são destinados a regular as matérias de competência do Legislativo com a sanção do governador do Estado. É aquilo que já havíamos falado. O que vem a ser um projeto de lei? É aquela proposição que regula a matéria de competência do Legislativo e passa pela sanção do governador. Parágrafo 2º. Os projetos de decreto legislativo visam a regular as matérias de privativa competência do Legislativo, sem a sanção do governador do Estado. Então, o que traz aqui de diferente do projeto de lei e do projeto de decreto legislativo? Ambos regulam matérias de competência do legislativo. Só que o projeto de decreto legislativo traz aí, essa palavrinha a mais, palavrinha matérias de competência privativa do legislativo. E outra diferença entre projeto de lei e projeto de decreto legislativo é que dessa vez o PDL é sem a sanção do governador do estado. Pensa assim, justamente por ser privativo, né, que não precisa aí passar pelo parecer do governador do estado, pela deliberação do governador, né? Parágrafo 3º. Os projetos de resolução destinam-se a regular, com eficácia de lei ordinária, matéria de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando deva a Assembleia pronunciar-se em casos concretos, tais como 1. Perda de mandato de deputada ou deputado. 2. Qualquer matéria de natureza regimental. 3. Todo e qualquer assunto de sua economia interna que não se compreenda nos limites de simples ato administrativo, a cujo respeito se proverá no regulamento dos seus serviços. Projetos de resolução, eles regulam com uma eficácia similar à lei ordinária, né? Matéria de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, ou seja, é uma proposição mais interna da Assembleia Legislativa. O projeto de decreto legislativo, ela tem influência externa. Já o projeto de resolução tem uma influência adstrita, né, restrita às questões internas. Aqui ele dá até os caráteres político, processual, legislativo, administrativo e dá também casos concretos. Então, um PR, né? PR, projeto de resolução. Vou colocar aqui para vocês, projeto de resolução. Entra projeto de resolução em caso de perda de mandato de parlamentar, matérias de natureza regimental, matérias do regimento, projeto de resolução. Então, quer alterar uma parte do regimento? Projeto de resolução. Todo e qualquer assunto de... vamos colocar aqui, economia interna, que não se compreenda nos limites de simples ato administrativo, a cujo respeito se proverá no regulamento dos seus serviços. Ou seja, se o ato administrativo for muito pouco para deliberar a respeito de uma determinada matéria de economia interna, então entra um projeto de resolução. 146. A iniciativa dos projetos caberá, nos termos da Constituição e do Regimento Interno. Inciso 1. A mesa. 2. As comissões. 3. As deputadas e aos deputados. 4. Ao governador do Estado. 5. Ao Tribunal de Justiça. 6. Ao Procurador-Geral de Justiça.
7. Ao Tribunal de Contas. 8. Aos cidadãos. Então, de forma bem genérica, ele traz aqui as iniciativas, as competências de iniciativa de projeto. A quem é que cabe? Mesa, comissões, parlamentares, governador, TJ, PGJ, Procurador-Geral da Justiça, o TC, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, e os próprios cidadãos. 147. Cada projeto deverá conter simplesmente a enunciação da vontade legislativa de acordo com a respectiva ementa, e sua elaboração técnica deverá atender aos seguintes princípios. Inciso 1. Redação com clareza, precisão e ordem lógica. Divisão em artigos e, abaixo do título, ementa enunciativa de seu objeto. Inciso 2. Nenhum artigo poderá conter duas ou mais matérias fundamentalmente diversas, de modo que se possa adotar uma e rejeitar outra. Inciso 3. A numeração dos artigos será ordinal até o 9º e a seguir cardinal. 4. Os artigos desdobram-se em parágrafos ou incisos, algarismos romanos. Os parágrafos em itens algarismos arábicos e os incisos e itens em alíneas, letras minúsculas. Inciso 5. Os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico, conforme vocês podem ver, e por extenso será escrita a expressão parágrafo único. 6. O agrupamento de artigos constitui a seção, o de seções, o capítulo, o de capítulos, o título, o de títulos, o livro e o de livros à parte, que poderá desdobrar-se em geral e especial, ou em ordem numérica ordinal, escrita por extenso. 7. A composição prevista no inciso anterior poderá compreender outros agrupamentos ou subdivisões, bem como disposições preliminares, gerais e transitórias, atribuindo-se numeração própria aos artigos integrantes desta última. 8. No mesmo artigo que fixar a vigência da lei, do decreto legislativo ou da resolução, será declarada sempre expressamente a legislação anterior revogada. Este artigo 147 é quase um mini manual da redação oficial, de redação oficial. Ele traz aqui diversas orientações a respeito da escrita das proposições. Então ele fala aí, cada projeto deve conter a enunciação da vontade legislativa de acordo com a ementa e elaboração técnica, ou seja, quais são os princípios que um projeto deve seguir. Vamos colocar os princípios, clareza, precisão, ordem lógica, divisão em artigos e, abaixo do título, ementa e enunciativa de seu objetivo. Então vamos por ordem aí de cima para baixo. Imagina uma proposição. A proposição, primeiro você vai colocar o título, ordem lógica. O que é? A proposição, primeiro se coloca o título, depois se coloca uma ementa enunciativa, como se fosse uma breve explicação do que a proposição está trazendo, certo? Depois vem os títulos, depois vem os capítulos, vem as seções, os artigos, ou seja, uma ordem lógica, de forma clara e precisa. Agora, uma orientação a respeito da construção dos artigos. Nenhum artigo pode conter duas ou mais matérias fundamentalmente diversas. Isso daqui, imagina que cada artigo é um parágrafo. Você está construindo uma redação, né? Nós aprendemos isso em português.
que quando nós mudamos de assunto, é bom que se mude de parágrafo. E especialmente em redação oficial, o problema de se colocar mais de uma matéria em um mesmo artigo é que se aquele artigo for vetado, ele compromete tanto a matéria que talvez passaria quanto a que não passaria, certo? Então, se você divide cada artigo para uma matéria específica, de repente é mais fácil especificar qual será sancionada e qual será vetada, caso aí haja um veto parcial. De modo que se pode adotar uma e rejeitar outra. Certo? Aqui faz a explicação. Depois, numeração. E agora, gente, como é que se faz a numeração? A numeração dos artigos é de forma ordinal até o artigo 9º. Então, tem o artigo 1º, o modo como falamos também, né? De repente a gente, veja aqui, por exemplo, artigo 148. Às vezes até a gente erra, né? Quer falar muito bonito, aí fala artigo 148º. Isso daqui não pode, certo? Porque vai, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. A partir do 9º, não se fala mais artigo 10º, porque depois do 9º, os artigos são numerados de forma cardinal. Depois, o inciso 4, que traz para a gente. Traz que os artigos desdobram-se em parágrafos. Olha que interessante. Parágrafos, você já deve ter reparado aí, o pessoal que não tem muito costume com leis, né, que teve uma formação diversa de direito, não lidou muito com leis. O artigo vai se desdobrar em parágrafos e depois em incisos, que são feitos em algarismos romanos, como este inciso que estamos lendo aqui, inciso 4. Os parágrafos, eles se desdobram em itens, em algarismos arábicos, e os incisos e itens em alíneas, letras minúsculas. É mais fácil aí observar isso dentro da própria norma, fiquem atentos. Os parágrafos serão representados pelo sinal, aí veja qual é o sinal de parágrafo, e por extenso será escrito a expressão parágrafo único. Então, quando um artigo ele tem só um parágrafo, tem-se o hábito, né, de escrever parágrafo único. 6. Quando se tem um agrupamento de artigos, a isso dá-se o nome de seção. Quando se tem um agrupamento de seções, dá-se o nome de capítulo. Quando se tem um agrupamento de capítulos, dá-se o nome de título. E olha que interessante, agrupamento de títulos, dá-se o nome livro, certo? E o de livros, parte, que poderá desdobrar-se em geral e especial ou em ordem numérica ordinal, escrita por extenso. Então, por exemplo, este regimento aqui que estamos lendo é praticamente um livro, certo? 7. Vamos salvar aqui. A composição prevista no inciso anterior poderá compreender outros agrupamentos ou subdivisões, bem como disposições preliminares, gerais e transitórias. Isso daqui, para quem estudar, tem essas citações de disposições preliminares, gerais e transitórias, atribuindo-se numeração própria aos artigos integrantes desta última.
No mesmo artigo, que fixar a vigência da lei, a vigência do decreto legislativo ou a vigência da resolução, será declarado sempre expressamente a legislação anterior revogada. Geralmente aí, no finalzinho de uma lei, no finalzinho de um projeto de decreto legislativo, de um projeto de resolução, tem que colocar, deixa eu tirar essa parte aqui, a vigência, lei, decreto legislativo, resolução. No mesmo artigo onde está a vigência, se coloca aí também quais são as legislações anteriormente revogadas. Certo? Porque tem gente que às vezes vai querer separar, né, em artigos diferentes, e aqui já a LESP já coloca aí como regra que onde colocar esta lei entrará em vigor no prazo de 60 dias, ficando revogadas as leis anteriores, né? O correto é até citar quais leis foram revogadas, certo? Tudo isso a LESP diz aí, já faz já tem essa convenção de colocar no mesmo artigo. 148, então vamos para o artigo 148. Os projetos, uma vez entregues à mesa, serão lidos no pequeno expediente para conhecimento das deputadas e deputados e depois publicados no Diário da Assembleia, dentro de 2 dias, incluídos em pauta para recebimento de emendas. Parágrafo único. A pauta será: 1. De 3 sessões para as proposições em regime de urgência e prioridade. 2. De 5 sessões para as proposições em regime de tramitação ordinária. Voltando, respirem fundo, certo? Qualquer coisa, pausem esse vídeo, deixem um like se vocês ainda não deixaram. Quem ainda não se inscreveu no canal, inscrevam-se no canal para acompanhar os demais vídeos que faremos para ajudar, né? Sempre no sentido de ajudar, de facilitar, de fazer com que vocês aproveitem o tempo, tanto olhando para a legislação quanto apenas ouvindo, né? Muitas vezes a gente não está com tempo nem de olhar para o celular direito, né? E a gente está, dirigindo dentro de um ônibus, aquilo que a gente chama de tempo morto, né, para o seu objetivo, seu objetivo de vida. E você está lavando uma louça, cuidando das crianças, se você é pai ou mãe, e o nosso objetivo aqui é que você aproveite ao máximo o seu tempo. Então vamos voltar aqui ao 148. Os projetos, uma vez entregues à mesa, serão lidos no pequeno expediente para conhecimento das deputadas e deputados, e depois de publicados no Diário da Assembleia dentro de 2 dias úteis, incluídos em pauta para o recebimento de emendas. Então, recebeu o projeto, será feita a leitura no pequeno expediente, depois ele é publicado no Diário da Assembleia, e depois, dentro de 2 dias, ele finalmente entra em pauta para recebimento de emendas. A pauta será de 3 sessões para as proposições em regime de urgência e prioridade, 5 sessões para as proposições em regime de tramitação ordinária. Gravaram então? 3 sessões aqui, regime de urgência, regime de prioridade. E 5 sessões para regime de tramitação
ordinária. 149. Fim do prazo de permanência em pauta, os projetos serão encaminhados ao exame das comissões por despacho do presidente da Assembleia. Então, ficou em pauta os projetos e depois que terminar ou esses 3 dias para regime de urgência e prioridade ou 5 sessões, 3 dias não, sessões, 3 sessões, ou 5 sessões para as proposições em regime de tramitação ordinário, os projetos vão para o exame das comissões, por despacho de quem? O presidente da Alesp. 150. Instruídos com os pareceres das comissões ou com a decisão da comissão de mérito competente para deliberar, os projetos serão incluídos em ordem do dia, observado o seguinte critério. Inciso 1. Obrigatoriamente, na primeira sessão ordinária a ser realizada, os em regime de urgência. Inciso 2. Obrigatoriamente, dentro de 3 dias, os em regime de prioridade. Inciso 3. Dentro de 10 dias, os em regime de tramitação ordinária. Então, as comissões receberam esses projetos e agora vão instruir os projetos, né? Vão colocar ali os pareceres, vão construir os pareceres. E os projetos serão incluídos em ordem do dia, ou seja, dentro da pauta do que vai ser deliberado na sessão. Em qual prazo? Aí, ó, se a proposição está em regime de urgência, ela entra logo na primeira sessão ordinária a ser realizada. Na próxima, na primeira sessão que tiver ali, obrigatoriamente o projeto, a proposição em regime de urgência tem que ser deliberada. Agora, se ela estiver em regime de prioridade, ela entra na ordem do dia dentro do prazo de 3 dias. E se ela estiver em tramitação ordinária, aí o prazo é bem maior, ó, prazo de 10 dias. Então, primeira sessão, 3 dias e depois 10 dias. Vamos colocar aqui de lado para ficar mais clean, né? Primeira sessão, depois 3 dias e depois 10 dias. Só um momento. Parágrafo 1º. Os prazos previstos neste artigo serão contados a partir da data do recebimento dos projetos pela mesa, desde que em despacho do presidente da Assembleia, proferido dentro de 24 horas, fique declarado achar-se completa a sua instrução. O prazo começa a ser contado a partir da data de recebimento dos projetos. Por quem? Pela mesa, desde que, em despacho do presidente da Alesp, proferido dentro de 24 horas, fique declarado achar-se completa a sua instrução. Então, o presidente, ele declara dentro de 24 horas que está tudo ok com a proposição, certo? Então, o projeto é recebido pela mesa. Parágrafo 2º. Expirado o prazo de apreciação dos projetos referidos no artigo 26 da Constituição do Estado, serão eles, independentemente de instrução, incluídos na ordem do dia da primeira sessão ordinária a ser realizada, até que se ultimem suas votações. O que traz esse artigo 26 da Constituição do Estado?
traz aqueles projetos de iniciativa do governador que ele requisita o regime de urgência. Então, para esses projetos de iniciativa do governador em tramitação de regime de urgência, depois de, caso este prazo de 45 dias expire, independentemente de instrução, ele é incluído na ordem do dia na primeira sessão ordinária a ser realizada até que ultimem suas votações. E eu estava cortando aqui de lado, né? O 45 dias vai ficar bem memorizado aqui, porque eu precisei enfatizar ainda mais, né? 45 dias é o prazo para que se instrua aí um projeto de iniciativa do governador. Caso não aconteça, entra direto na ordem do dia da primeira sessão ordinária. Vamos para o artigo 151. Uma vez aprovados pelo plenário ou referendadas as decisões das comissões de mérito, quando for o caso, os projetos serão encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para redigir o vencedor. Parágrafo 1º. A redação proposta pela comissão será publicada e o projeto incluído em pauta por 2 sessões para recebimento de emendas, salvo a hipótese do parágrafo 2º do artigo 227. Então, pessoal, vamos firmes aqui para terminarmos. Já vou colocar até o certinho aqui para vocês se animarem, tá? O check aqui é no capítulo 2 dos projetos, porque depois vamos encerrar aqui no capítulo 2 e com isso também já vamos encerrar o título 5 das proposições de sua tramitação, porque o restante, moções, indicação, requerimentos, emendas, retirada de proposição e prejudicabilidade não cai na prova, certo? Então vamos encerrar e no próximo vídeo traremos aí o título 6 e o que mais for possível até a gente concluir todo o regimento, certo? Então, vamos aí voltar para o artigo 151, temos o 151, o 152 e o 153 para a gente concluir por hoje, certo? Então, está falando o que o 151? Já foi lido o 151? Uma vez aprovados pelo plenário, referendadas as decisões das comissões de mérito, quando for o caso, os projetos serão encaminhados à CCJR para redigir o projeto aí que foi aprovado, né, pelo plenário e aprovado pelas comissões, pelas respectivas comissões. E a redação proposta pela comissão será publicada e o projeto incluído em pauta por 2 sessões para o recebimento de emendas, salvo a hipótese do parágrafo 2º do artigo 227. Então, depois de passar pela... primeiro passa pela comissão específica. Depois a CCJR dá um arremate final no texto, deixa o texto bonitinho aí, corrigido, de acordo com a Constituição, de acordo com as regras gramaticais, certo? De acordo com todas as normas. Aí esta proposição, a redação proposta pela comissão é publicada e o projeto incluído em pauta por 2 sessões. E qual é o objetivo que ela volta para a pauta? Para o recebimento de emendas, certo? Se for necessário, ou seja, dá um amadurecimento, né? Um processo de maturação dessa proposição.
salvo o que está ali no parágrafo 2º do artigo 227, que é o quê? A redação final das proposições em regime de urgência ficará em pauta por apenas uma sessão. Então, as proposições que tramitam em regime de prioridade ou as em regime de tramitação ordinária, elas ficam por duas sessões para o recebimento de emendas. Já as que tramitam em regime de urgência, então vamos colocar aqui, regime de tramitação prioritária e regime de tramitação ordinária. E uma sessão para as que vão tramitar em regime, vamos colocar aqui, regime de tramitação, regime de urgência, aliás, regime RU. Em regime de urgência, apenas uma sessão, certo? Parágrafo 2º. Se forem... Não foi lido aí? Não. Ah, perdão. Se forem apresentadas emendas, voltará o projeto à comissão para parecer, após o que será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Agora, para complicar a nossa vida, esse projeto recebeu uma emenda aí, Então, o que acontece? Volta para a comissão para ver se essa emenda está de acordo com todas as regras e tal. Após o que, depois de recebido o parecer da comissão, volta para a ordem do dia para ser novamente discutida e votada. Vocês estão vendo porque às vezes uma lei demora meses ou até anos para sair? Por causa disso, recebe emenda e depois volta para as comissões e todo esse trâmite. Parágrafo 3º. Não havendo emendas, considerar-se-á aprovada a redação proposta. Lembrando que já passou, então, pela CCJR. Se não houver emenda, ela é aprovada. Parágrafo 4º. Aprovada a redação final, o presidente terá o prazo de 10 dias para promulgar a resolução ou o decreto legislativo. Vamos ver aí qual é o prazo de promulgação de uma resolução ou de um decreto legislativo após ter sido aprovada a redação final. Qual é o prazo, pessoal? O prazo é de 10 dias para esta resolução ou decreto legislativo, estou repetindo para ficar gravado, ser promulgado pelo presidente. Lembrando, o que significa promulgação? Significa que agora este projeto, ele já não é mais projeto. Ele se torna uma lei ordinária, ou ele se torna uma resolução, se torna um decreto legislativo, ele entra de vez no ordenamento jurídico, certo? Ele passa a existir no ordenamento jurídico. Sai de dentro dos trâmites internos da Casa Legislativa e ele praticamente nasce aí para fora da Câmara para ficar vigente diante da sociedade. Artigo 152. Independem de redação final os projetos aprovados ou referendados nos próprios termos pelo plenário, sendo desde logo determinada a expedição do autógrafo dentro dos seguintes prazos. Inciso 1. Um dia... Só um momento. Antes da gente ver os prazos, que já envolve memorização, vamos fazer aí uma comparação rápida com o artigo 151. O artigo 151 traz aquelas proposições que foram aprovadas pelo plenário, vou grifar aqui, aprovadas pelo plenário, mas que precisaram ser referendadas por comissões.
Agora, no artigo 152, fala assim, ó, aprovados ou referendados pelo plenário nos próprios termos. Ou seja, não precisou passar pelos pareceres de comissões, certo? Então, aí o que acontece? Desde logo, fica determinada a expedição do autógrafo. E o que é esse autógrafo? É quando o autor vai lá e coloca o nome no livro que ele fez, né? Ou no caso a gente poderia pensar assim, é quando os deputados eles vão e assinam os projetos. Sim, de certa forma é por aí mesmo a comparação. Autógrafo é o nome que se dá ao texto final, né, ao documento final, devidamente referendado por todas as comissões e aprovado pela Casa Legislativa. O texto ali pronto para publicação. Então, desde logo determinada a expedição do autógrafo dentro dos seguintes prazos. Vamos lá para os prazos. Inciso 1. 1 dia para os projetos em regime de urgência. Inciso 2. 5 dias para os projetos em regime de prioridade. Inciso 3. 10 dias para os projetos em tramitação ordinária. Estamos falando aqui para os casos em que não precisou passar por comissão, direto do plenário foi autorizado, o autógrafo será expedido em 1 dia. Vamos colocar aqui, ó. 1 dia em regime de urgência, 5 dias em regime de prioridade e 10 dias para os projetos em tramitação ordinária. Parágrafo único. Os projetos cujas redações finais sejam aprovadas de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo anterior terão os respectivos autógrafos expedidos nos mesmos prazos estipulados nos incisos deste artigo. Muito bem, então vamos para o 153 para concluir. A matéria constante de projeto de lei rejeitado não poderá ser renovada na mesma sessão legislativa, a não ser mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Assembleia. Matéria constante de projeto de lei rejeitado. Isso tem cara de questão de prova, hein? Matéria constante de projeto de lei rejeitado não pode ser renovada na mesma sessão legislativa, a não ser mediante proposta, maioria absoluta dos membros da Assembleia. Vamos ler o parágrafo único para comentar um pouco mais. Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á também rejeitada a matéria constante de projeto de lei cujo veto tenha sido confirmado pela Assembleia. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte caso. O deputado foi lá e construiu um projeto de lei. Se o deputado construiu, teve o trabalho de reunir toda a documentação, todo o material, todos os dados necessários, colocar ali o seu técnico legislativo, colocar você como técnico, aliás, como analista, né? Você, analista, para escrever, montar um projeto de lei. Aí, o projeto de lei que vocês construíram foi rejeitado. Então, ele tem interesse naquele assunto. Todos concordam, tem um interesse muito grande. Dentre diversos assuntos, ele escolheu aquele específico. Só que foi rejeitado. Aí, para efeito de eficiência dos trabalhos da Casa Legislativa,
está aqui no regimento. Porque qual é a reação natural de quando uma coisa que a gente quer é rejeitada? A gente tentar novamente, não é mesmo? Da mesma forma, o parlamentar vai ter essa mesma reação. Ele vai tentar colocar essa matéria para ser votada novamente. Então, o regimento vem aqui justamente para impedir que a Assembleia fique apreciando as mesmas matérias durante um ano reiteradamente, certo? Então, o parlamentar não poderá colocar esse projeto de lei novamente dentro da mesma sessão legislativa, ou seja, dentro daquele mesmo ano de trabalho parlamentar. A não ser que este parlamentar vai lá e converse com outros, de forma a convencer a maioria absoluta dos membros da Assembleia, a maioria absoluta dos parlamentares, para que eles vão e coloquem uma proposta de contemplar ou pode ser o mesmo projeto ou um projeto da mesma matéria, certo? Dentro da mesma sessão. Para os efeitos desse artigo, considerar-se-á também rejeitada a matéria constante de projeto de lei cujo veto tenha sido confirmado pela Assembleia. Então é o caso que estávamos trazendo para vocês aqui, no caso de veto, certo? Ou no caso do projeto de lei ter sido rejeitado. E com isso vamos terminando aqui mais este vídeo e desejo bons estudos para vocês nessa reta final. Pode contar com a gente aí, porque na medida do possível traremos aí a conclusão deste importante regimento interno que servirá aí de experiência para todos nós, certo? Tanto para a Alesp quanto para os demais concursos aí do Poder Legislativo que você talvez se interesse em participar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Bons estudos. Até o próximo vídeo.